Caros compatriotas, parece que a nossa diplomacia já não é tão diplomata como antigamente. Sempre que estivemos confrontados entre dois lados mais poderosos que o nosso pequeno país, sempre soubemos evitar posições demasiado antagonizantes de um lado ou do outro. Foi o caso em 2018, quando houve a fabricação daquele caso de suposto envenenamento do agente duplo Skripal da sua filha, em que Theresa May tentou regimentar os países europeus para a expulsão dos diplomatas russos, acusando-os desse envenenamento, ainda por cima com um produto que, se tivesse de facto sido utilizado, nenhum dos Skripal estaria vivo e muita gente ao redor. Tal é a capacidade mortífera de tal substância. Nessa altura, Portugal soube não adotar nenhuma situação mais radical, tentar passar despercebido entre os pingos da chuva. Hoje isto não está a acontecer. Foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros acabou de chamar o embaixador russo em Portugal, dizendo que jamais aceitarão tal referendo que foi feito naquelas províncias de maioria russa que se quiseram integrar na Rússia, e numa atitude bastante hostil e pouco diplomática. Não se percebe esta posição, este comportamento em que devíamos desde a primeira hora estar a pugnar por todo este caso, por soluções negociais pacíficas e não adotar situações hostis. Não sei se estarão interessados em se aliarem a toda a escalada que está em curso, porque se continuarmos a adotar tudo o que nos impõe de fora, isto vai a desembocar na guerra. Já temos a mobilização da NATO, que em poucos meses terão um acréscimo de 200 ou 300 mil homens na Europa. Temos a mobilização das forças russas em termos de reservistas. Falavam em 300 mil, mas no fundo são 1.200.000 que estão a ser chamados. Eles têm de reserva mais 25 milhões que podem ser chamados. Não esquecer que a população russa tem, de maneira geral, formação militar. Todos sabem manejar armas, todos passaram pelas forças armadas, o que não acontece com muitos países ocidentais. Há algum interesse em meter Portugal ao barulho? Estes formadores de opinião que temos em Portugal, sejam jornalistas, sejam comentadores, sejam até pessoas com responsabilidade política, em vez de estarem numa ótica de pugnar pelas negociações, estão numa ótica de adotar um dos lados e adotar todo o comportamento hostil contra o outro lado. Convém não esquecer que nós nunca fomos país hostil da Rússia. Até temos um tratado antigo, em 1780, 1783, que era a Liga da Neutralidade Armada, chamada também Liga dos Neutros, quando a Rússia e outros países europeus, incluindo Portugal, se aliaram devido
a situação daquela guerra de independência dos Estados Unidos da América contra o Reino Unido, e o Reino Unido aproveitou para, na sua velha tradição corsária, que é uma nação de corsários, ladrões do mar, abordavam os navios, sejam portugueses, sejam outros, com a desculpa de evitar que fosse fornecido auxílio às populações americanas independentistas, e buscando material que seria enviado para lá pelos franceses, que estavam a ajudar o lado independentista americano. Nessa altura, a esquadra russa, juntamente com outros países europeus, tiveram que se aliar. Uma aliança de uma frota armada que evitasse essas abordagens corsárias feitas pelos navios britânicos. Não temos nenhuma tradição histórica de hostilidade contra a Rússia. A maior parte do tempo até nem tivemos relações, quaisquer relações, mas temos este tratado, esta aliança antiga, que depois as nossas boas relações terminaram quando foi a Revolução Russa, não é? Ficámos esse período sem contacto, mas não me parece que até esse tratado tenha sido revogado, não é? Se calhar ainda está em vigor. Esta situação, pensam as pessoas que não vai desembocar em nada, que é tudo um conflito propagandístico. Quando faltarem as tropas do lado da NATO, quando muitas começarem, antes de entrar no campo de batalha, se chegarmos a esse ponto, começarem a cair, porque muitas estão com aquela coisa, não é? Tem aquele líquido que não faz muito bem à saúde, não é? E as pessoas, quando são sujeitas a esforços físicos, mais depressa chegam os resultados negativos desse líquido. Estamos a ver nos desportistas, ciclistas, tenistas, futebolistas, e os jovens fazem mais exercício e estão a ter problemas de saúde que ninguém sabe o que é, não é? Só em Portugal já há um excesso de mortalidade nos últimos meses, 12 meses, 360 óbitos de jovens que não sabem o que é. A Direção-Geral de Saúde não sabe, e o Ministério da Saúde não sabe. Deve ser um grande mistério, não sabem. Quando as tropas começarem a faltar e a cair, antes de dispararem um tiro sequer, vão fazer recrutamento, provavelmente obrigatório, nos países da NATO, e vai sobrar para os jovens portugueses. O que é que nós temos a ver com isto? Vamos entrar numa guerra que não nos diz respeito, entre potências com os seus interesses que não nos dizem respeito. Sempre soubemos tentar manter a neutralidade e evitar conflitos com grandes potências, e é agora que estamos a assumir, a pôr-nos em bicos de pés. Isto não faz sentido. Isto é uma situação que parece que nos estão a cobrar favores. Isto parece um déjà vu. Convinha não haver a ignorância sobre a situação da Primeira Guerra Mundial. Também não tínhamos nada a ver com o assunto, e por pressão britânica fizemos uma ação hostil contra os navios alemães que procuravam os nossos portos, que eram portos neutrais. E a nossa ação contra os navios alemães fez com que entrássemos na guerra contra a Alemanha, e o ato hostil foi iniciado por nós. E essa situação foi dramática para Portugal, principalmente
em todos os campos, tanto na Europa como em África, e em África sofremos derrotas atrás de derrotas completamente desnecessárias, principalmente na parte moçambicana, onde as tropas germânicas tinham estratégias de combate mais eficazes que as nossas. E, e, e de facto não nos correu bem. Foi muito exaltado o soldado de milhões na Europa, que nos campos da França teve uma ação meritória, mas foi uma desgraça para os portugueses. Entramos numa guerra que não nos dizia respeito. Também para cobrar favores, não é? Porque não nos podemos esquecer que se tratava da Primeira República, instaurada a 5 de outubro de 1910. E a Primeira República foi instaurada ou com autorização britânica, londrina, maçonaria londrina, ou até organizado pela maçonaria londrina. Esta situação de república e maçonaria, estas sociedades secretas, estão muito divulgadas na população, que é algo de republicanos. Não tem nada a ver com isso. São irmandades secretas, tanto monárquicas como republicanas. E essas sociedades secretas londrinas estiveram na gênese de toda esta destruição da aliança entre Portugal e Brasil, por exemplo, e a destruição de países que eram este espaço lusófono, que era um espaço importante e protagonista no mundo, e ficou reduzido a subalternos dessas organizações supranacionais, primeiro subjugados a Londres e depois a Washington, e continua agora a mesma coisa, em vez de este espaço lusófono português e brasileiro chegar à conclusão que isso não nos trouxe nada de bom e seria melhor caminharmos para a independência, conseguirmos ser independentes desses interesses obscuros que nos dominam há 200 anos. Para as pessoas que pensam que isto é tudo uma brincadeira, saiu do porto onde estava, no Ártico, um submarino nuclear russo que tem com 6 chamados Poseidon. São 6 espécies de torpedos, não é? 6 torpedos capazes de uma destruição enorme, provocar um tsunami de proporções gigantescas e submergir cidades inteiras. O submarino não se sabe onde é que está. Pode estar em qualquer lado. É indetetável. Pode estar na costa da Europa, costa dos Estados Unidos. Tem uma autonomia de acordo com fontes que poderão ser corretas ou não, mas pelo menos 120 dias poderá andar escondido no mar e atuar quando bem entender. A Rússia é um país que tem armas muito avançadas, é a maior potência nuclear, e uma coisa que pelos testes que eles fazem e com sucesso, as armas deles funcionam, ao contrário do que muita gente diz, que é material obsoleto, tem fama mas não tem a capacidade, não parece que seja assim. Esta situação de nos estarem a meter à força numa guerra que não nos diz respeito e a população a dormir, está tudo bem, não se está a passar nada. Isto é de uma insanidade a toda a prova. Espero que as pessoas acordem, tomem juízo e protestem contra esta situação de falta de diplomacia e de engajamento
em interesses que não nos dizem respeito.